tudo na vida nós temos que aprender, né? Com com o que passamos, nossas ações, com pessoas que a gente convive, com pessoas que a gente vive e trabalha. Temos que aprender, tá? E é um bom momento para a gente aprender com um cara que todo mundo está de olho, né? O Ancelotti, né? O Mister Carlos Ancelotti. 66 anos, um dos técnicos mais vitoriosos em um ambiente de alta competitividade que é a Europa, né? E ele foi contratado como técnico da seleção por um motivo muito simples. Ele, se não é o melhor, é um dos melhores técnicos no mundo, né? Me desculpe os técnicos brasileiros, eu respeito muito, mas a gente não tem técnico com a expertise, competência, cuidado, estudo do Ancelotti. Me desculpe. Técnicos brasileiros, ok? Um técnico que se daria muito bem na seleção, mas é português, é o técnico Abel, técnico do Palmeiras, né? É uma opinião minha particular, tá? Mas não tem técnicos que conseguem hoje tirar o Ancelotti da vaga de técnico da seleção brasileira, beleza? Dito isso, eu gostaria nesse vídeo, falar um pouco o que a gente pode aprender com ele. Como eu trabalho muito com coaching, trabalho muito com terapias alternativas, né? Trabalho com quebra de padrão, mudança de cabeça, melhora de autoestima, né? Eu também tenho 66 anos e, como Ancelotti, não me considero acabado, velho, né? Porque a gente tem uma sina, né? Porque no Brasil, depois dos 50, 55 anos, a gente é velho, a gente não serve para mais nada. Graças a Deus isso está mudando. Quem tem essa visão que pessoas acima de 50, 55, 60 anos não prestam para nada, são pessoas que ainda não chegaram nessa idade. Agora que chegaram nessa idade, você vai ver que você pode fazer muita coisa, né? A gente, uma ou duas gerações atrás, a gente trabalhava a vida inteira para chegar aos 60, 65 anos, se aposentar e não fazer mais nada. Quando eu falo isso, não estou falando que você precisa continuar trabalhando depois de se aposentar ou depois de 60. Mas é uma pena porque as pessoas deixam de fazer as coisas, né? Ficam em casa, vendo televisão, não fazem muita coisa, não aproveitam a vida, né? A gente tem que aproveitar a vida em qualquer momento, sendo novo ou da melhor idade. Por isso que eu gosto muito de um termo americano chamado NOTE, né? São a terceira idade mais ativa, a terceira idade mais dinâmica, que gosta de aprender, gosta de se movimentar, gosta de estar sabendo o que está acontecendo. Procura essa palavra, NOTE, N-O-L-T. Vocês vão entender, né? E o Ancelotti é um NOTE, né? Eu não vejo ele se aposentando tão cedo, parando tão cedo. Da mesma forma que eu também não pretendo parar tão cedo. Você tem que saber trabalhar, é diferente. Saber viver bem e ganhar bastante dinheiro. Só que a gente, tanto eu como ele, não me comparando a ele, no sentido de profissional, ele é um profissional de sucesso na área dele. Eu sou um profissional de sucesso na minha área, né? A gente tem muito que aprender, mas tem muito que ensinar e muito que orientar as pessoas, né? Preparar a vida das pessoas, as pessoas que nos contratam para isso, né? Por isso que eu trabalho com coaching, trabalho com terapias alternativas, reprogramação, e o ano que vem eu vou começar a trabalhar com psicanálise. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre, já estamos falando, né? Vamos falar sobre as lições que o Ancelotti pode nos ensinar. Olha aí, já falei algumas, né? Note, não para depois dos 50, 60 anos. Você vai viver sua vida, vai aprender coisas novas, vai se reinventar. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, mas antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Frank Zé, trabalho também com coaching, coach profissional, coach holístico, reprogramação mental, reprogramação emocional, terapia de vidas passadas, terapia de desbloqueio quântico e emocional. Para você saber como são esses atendimentos individuais,
WhatsApp 11 99369 5791. Como eu estava falando, independente dos resultados que ele vai obter na seleção brasileira na Copa de 26, há várias lições de vida e de carreira que podem ser observadas na trajetória de Ancelotti. Exemplo, respeito às pessoas acima de tudo. É uma das características mais citadas sobre Ancelotti, de capacidade de lidar com diferentes personalidades, né? Saber envolver a pessoa no sentido de ser respeitado e respeitar e tirar o melhor dele, né? Ele costuma demonstrar educação, escuta, respeito pelos atletas ou respeito aos atletas e capacidade de unir grupos, da mesma forma que ele é respeitado por esses jogadores e comissão técnica. Quem respeita será respeitado. É uma lição de vida interessante. As pessoas tendem a seguir líderes que respeitam e não líderes que apenas impõem autoridade. Usa muito inteligência emocional. Nem sempre o melhor profissional é aquele que grita mais ou aparece mais. Grita mais é o Diniz, né? Aparece demais são aqueles que acham que são capitão de fragata, né? Capitão do navio, mas é o primeiro que larga o navio quando ele começa a afundar. O Ancelotti frequentemente demonstra calma sob pressão, controle emocional e capacidade de tomar decisões sem agir por impulso. Lição: em momentos difíceis, a serenidade costuma valer mais do que desespero. Resiliência, ele é muito resiliente, né? Ao longo da carreira viveu vitórias históricas, derrotas dolorosas, críticas de imprensa e das pessoas, mudanças de clube e país. Mesmo assim, continuou trabalhando. Isso faz parte. Muito raro hoje a gente ver pessoas que ficam no mesmo trabalho durante 10, 20, 30 anos, né? Não estou falando que não tem, mas é menos a gente vê muito menos isso, né? Mas mudar de trabalho, mudar de empresa, até de carreira, faz parte do crescimento. Lição que nós temos com isso: fracassos momentâneos não definem uma pessoa, persistência é um dos segredos do sucesso duradouro. Autoestima ele tem, mas é autoestima sem arrogância. Ancelotti demonstra confiança, raramente arrogância. Ele costuma reconhecer o trabalho da equipe, dividir méritos e valorizar colaboradores. Lição: a verdadeira autoestima não precisa humilhar ninguém para existir. Aprender nunca tem idade. Mesmo após décadas de carreira, eu já falei que ele vai fazer, eu tenho 66 anos, continua estudando, observando e se adaptando. A lição é crua. A idade não limita quem continua aprendendo. Conhecimento acumulado é uma das maiores riquezas do mundo. Valorização da qualidade técnica. Ancelotti geralmente procura equilibrar talento, disciplina, experiência e trabalho nos clubes que passa. Eu tenho certeza que ele leva isso para a vida pessoal. A lição: não basta ter talento, é preciso desenvolver competência técnica e dedicação. Positividade e ambiente saudável. Muitos dos seus jogadores de comissão técnica relatam que gostam de trabalhar com ele porque ele tem um ambiente mais leve. Lição: pessoas positivas costumam extrair o melhor dos outros. Ambientes saudáveis geram melhores resultados. Mensagem inspiradora para a gente fechar. Respeite as pessoas, valorize a experiência, mantenha a mente aberta para aprender, preserve sua autoestima e nunca desista após a derrota. Essa talvez seja a maior lição de trajetória de Carlo Ancelotti. Pode ensinar para a vida pessoal e profissional de todos nós. Eu concordo. Tudo isso que eu falei, eu pesquisei, né? E eu acho muito interessante essas observações. Tem muito mais. A educação dele, a elegância dele, não dá, como é que fala? Não é crica, não fica berrando, não fica chorando as lágrimas, né? Porque o que tem de pessoas e técnicos que a gente vê, né? Os técnicos nada mais são que pessoas, né? É o gramado que sujou, é o juiz que não sei o quê. Ele é muito elegante, ele tem uma calma para fazer as coisas que impressiona, né? E ele lembra muito uma característica do Batman, né? O que tem o Batman? Um minutinho, escuta o que eu vou falar. O Batman, você percebeu como o Ancelotti ele tá sempre com a mesma cara? Perceberam que ele é frio e calculista?
ele não muda a feição dele, ele não sorri, ele não faz cara feia, tá sempre com aquela cara do tipo, ok, frio. E lembra muito Batman, o Batman é muito frio. O Batman é aquele tipo de personagem, quando ele aparece, né? Tem uma passagem, não sou eu que falo isso, viu? É um outro profissional de linguagem corporal que fala uma coisa muito interessante, uma vez ele falou, o Batman é aquele tipo de sujeito, aquele tipo de cara frio. O Batman pode perceber que quando ele vai enfrentar os bandidos, ele aparece nas sombras, você só vê ele parado, ele esconde as mãos debaixo da capa e você só vê o rosto dele. Ele fica parado, te olhando e não fala nada. Isso deixa qualquer um nervoso, isso deixa qualquer um sem ação, porque você não sabe qual é a ação, a próxima ação dele, para você ter uma reação. E isso é muito importante. Manter-se sério, ter compostura, não falar nada. Muitas vezes isso evita grandes estragos ou grandes problemas. Ok? Pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual é a característica do Ancelotti que você observa que é boa? Ou qual é a característica do Ancelotti que você percebe que não é boa? Volto a falar. Não é para criticar, não é criticar ele, mas eu não gosto porque ele é feio, vamos falar, tá? Coloque. É bom observar. Às vezes vocês estão vendo coisas também que eu não vejo, né? Mas eu volto a falar, gente, por favor, não é crítica e não é brigar, é colocar a sua observação. Meu nome é Frank Zetti, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e venha fazer, se você tiver interesse, um atendimento de coaching ou de reprogramação, ou de terapias ou consultas de tarô e baralho cigano, ok? WhatsApp 11 993 69 5791.